21h14. Carmo, regressamos e regressamos ainda com uma coluna final, ou eu até acho que é a primeira coluna, desta tabelazinha que eu construí aqui à medida que nós íamos falando, que é o que é cada casa. Cada As casa, casas, as né? casas, casa 1, casa 2, cada casa rege um setor da vida ou uma relação Claro, claro. o que é que representa. Então, assim, a casa 1, né? A casa 1 vai falar da identidade. Muito da identidade de como você está hoje diante das pessoas, como as pessoas te veem. Quem é você, né? Então, eu coloco uma roupa, eu saio à rua, sou eu. É a casa 1. É o eu, não é? Isto. A casa 2 vai falar de valores, vai falar da escala de valores, do que me é importante, né? Se pensamos que a casa 1 é o nascimento, do ascendente, Sim. é justamente o horário é o momento do nascimento, se dá ali o ascendente. A casa 2, se pensarmos na infância, são os primeiros momentos, a alimentação e tal, então é o que é importante. Fala de corpo, fala de matéria, casa de touro, casa do material mesmo. Então, é uma casa muito relacionada a dinheiro, porque é ali que acabou se colocando nossos valores materiais, não é? O dinheiro acabou sendo muito importante. E hoje em dia, é o Não, dinheiro. eu sei porque é que tu estás a olhar para mim, porque eu me comecei a rir. Que quem nos estiver a ouvir vai já querer saber o que é que tem na casa 2 e como é que tem a casa 2. Porque Então, nós não funcionamos sem dinheiro. pois é, então, tem pessoas que a casa 2 tem ali um Netuno, por exemplo, que é o planeta das emoções, da, da, das sensações, dos sonhos, da idealização, do, dos enganos. Se colocar isso, se tiver isto, e também de se entregar, né, para todos, né? Se, assim, o que é meu é de todos. Se Netuno estiver na casa 2, o dinheiro vai ser complicado ali, porque primeiro que ele dissolve a água, né? O dinheiro se dissolve na minha mão. Eu ganho um pouco, eu acho que é muito para mim, eu tenho que dar para todos. Eu ganho, qualquer pessoa pode me enganar. Isso é Netuno. Então, o Netuno ali, dependendo do aspecto do Netuno, ele pode ser prejudicial sim no financeiro. E é possível que numa revolução solar eu tenha ali a oportunidade de trabalhar aquela casa e de, naquele momento, melhorar aquele setor do meu mapa. Ou Casa... seja, isso é muito importante, porque Exatamente. é importante porque nós não podemos, todos nós nascemos com fatores astrológicos favoráveis e alguns também desfavoráveis. Desafios, No não é? entanto, não somos condenados, não estamos condenados a, pronto, olha, está desfavorável, tenho Não, Neptuno na casa 2, portanto já não vale a pena, então não assim, vou ter dinheiro nunca. tenho Não. Netuno na casa 2, tem que tomar cuidado em não ser enganado, em não ser ludibriado, porque eu posso cair em enganos, posso me iludir. O planeta Netuno é muito da ilusão. Então, eu posso me iludir com algum projeto, com algo que eu queira muito, ou que alguém chegue para mim e peça emprestado, eu acabo emprestando. Então, o planeta Netuno ele pode fazer uma confusão. Na Revolução Solar, é possível que consigamos ali consertar aquele momento, não é? Casa 3. A casa 3 vai falar da comunicação, vai falar dos primeiros estudos. Então, a escola, então, vamos pensar, casa 1, ascendente, eu nasci, casa 2, contato com o corpo, alimentação, casa 3, irmãos, vizinhos, a Família. comunicação, não é família, a comunicação com o próprio, primeiras palavras, a escola, a pré-escola, a escola básica, é o estudo, é o pensamento, casa 3, casa da comunicação. Casa de Mercúrio, casa de Gêmeos, casa 4, é a casa do lar, da família, dos antepassados, é a casa relacionada à mãe ou pai, né? Aquela pessoa, pai ou mãe, que me é importante, que tem o papel da maternidade, de me abrigar, de me ensinar sobre raiz, sobre as raízes, né? Sobre antepassados. Casa de Caranguejo. Casa 5.
A casa 5 é a casa do playground. É a casa do parquinho, a casa da diversão. É a casa do divertimento, a casa dos amores, do prazer, do lazer. A casa onde eu preciso cuidar do que é bom para mim. E também a casa dos filhos, não é? Uhum. Mais tarde se torna a casa dos filhos. Carmen, eu vou-te interromper um bocadinho. Vamos parar aqui na casa 5, está Tá bem? bem? Porque faltam, é quase a meio. Nós temos uma chamada. Uhum. Peço-te Sim. que então vamos escutar, vamos ver quem é Sim. que está do outro lado e vamos. Estou sim, boa noite. Muito boa noite. Estou a falar com. Olá, boa noite, Isabel. Tudo bem? É, está a gostar? Já sentíamos a sua falta. Ora bem, sim senhor. Então, Isabel, quer um beijinho especial para a Carmo, sim. Oi, Isabel, querida. Olá. A sua casa 3, ela tem Mercúrio, mas tem qual signo? Gêmeos. Então, a sua casa tem Gêmeos e tem Mercúrio na casa 3 e está no seu domicílio, está em casa. Então, eu posso dizer que você, não posso te falar o que te reserva, porque esta não é a sua revolução solar. Isto é um mapa de nascimento, não é? Não é assim? Seu mapa natal. Então, eu posso dizer que você se dá muito bem com a comunicação, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem habilidade de se comunicar, de conversar, de estudar, de entender os outros, que é curiosa. Eu posso dizer, inclusive, que você é divertida, você é muito alegre, porque a casa 3 também é a casa da alegria, é a casa da comunicação e é a casa da curiosidade, de querer saber cada vez mais. É isso. Está esclarecida, Isabel? Ficou a conhecer alguma coisa a mais de si ou ficou apenas a confirmar aquilo que todos nós já sabíamos? Já. Muito obrigado. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado, obrigado pela sua participação e mais tardar sexta-feira na meditação encontrar-nos-emos, não é? Tá bom. Um beijinho grande, Isabel. Obrigado por ter participado. Muito Beijinhos, obrigado. querida. Então, agora que a Isabel já ficou mais segura de mais um bocadinho dela, não é? Passamos então para a casa 6. A casa 6 é a casa da rotina, é a casa do trabalho, a casa da saúde também. Casa de Virgem é a casa do dia a dia, não é? Do que se faz com o dia a dia. É a casa dos detalhes, é uma casa importante para pensarmos na nossa agenda. Queremos, né, ou cuidar da agenda, cuidar do dia a dia. O sol, por exemplo, se tiver um sol na casa 6, é que ali vai ser importante darmos atenção à nossa saúde, a cuidar, a gostar de onde trabalhamos, porque é a casa do trabalho, mas não é a casa da carreira, é a casa do trabalho, rotina, a Sim. casa do dia a dia, né? Certo. Casa 7. A casa 7 é a casa do outro. É a casa que chega o outro na nossa vida. Então, voltando, se pensarmos que o ascendente é o nosso nascimento, casa 2, primeiros, a comida, a alimentação, que é muito importante, a vitalidade. Casa 3, primeiras palavras. Casa 4, o berço, o colo da mãe. Casa 5, o parquinho, o playground. Casa 6, a escola, o dia a dia. Casa 7, chegou o outro na minha vida. A hora que eu dou importância para o outro. É a casa dos relacionamentos, dos casamentos, das parcerias. E aqui está justificado porque é que quando nós temos o círculo, as primeiras 6 casas ficam na parte de baixo Isso. e é dividido entre o mim
e o outro. Portanto, até aqui, até à casa 6, é tudo relacionado com a pessoa, portanto, Exatamente. aquilo que todos os relacionamentos, todas as questões ligadas ao próprio, Exato. e então aqui com a casa 7 descobrimos o outro, Chegou não é? o outro. É também a casa dos inimigos declarados, não é? Aquela pessoa que a gente sabe Mas não tem lá nomes. que não tem, mas a gente sabe Mas a quem gente é. sabe, não é? São os Pois. declarados, né? E também é a casa das sociedades. Não é só relacionamento afetivo, mas relacionamento afetivo aí são os relacionamentos casamento, compromisso mesmo. Diferentes dos amores da casa 5, que são os romances, né? A casa 7 não, são as parcerias afetivas e profissionais. Sociedade, está ali na casa 7. Por acaso, eu acho que já te disse isto, durante muito tempo, nas primeiras vezes que eu ouvi falar, e tem a ver com uma pessoa que trabalhava e trabalha, penso eu, em astrologia, e que me meteu sempre muito medo com o meu mapa natal em relação à casa 7, porque dizia que eu estava condenado e que tinha um problema gravíssimo, porque o meu mapa tinha das coisas piores que podiam existir, tudo aquilo que tu não deves fazer Pois enquanto é, não é? terapeuta, não é? É, né? Pronto, deves ressaltar o que é positivo Não é? e nunca trabalhar mal, ainda por cima, com o negativo. Quero eu ter o Saturno na casa 7. Nem tenho Saturno na casa 7. Primeiro, não o tenho na casa Não 7, tenho na tem, casa tem o 8. sol na casa 7, que é outra E conversa. nem era um drama. Não é um drama, imagina. É porque isto também é assim. É Não. preciso, há um código de ética na nossa. E aproveitei para meter isto, porque há um código de ética na nossa atividade. E nós temos de perceber que trabalhamos com pessoas, com a vida de pessoas. E nós não estamos cá para os machucar, para os mergulhar e para os afundar. Quando alguém nos deita a mão, se nós estamos no meio do oceano a afogar-nos e alguém nos deita a mão, é para nos ajudar. E o mínimo que nós podemos fazer é não puxar essa pessoa para dentro. E sim, agarrar generosamente, humildemente a mão da pessoa que nos deita e querermos ir com ela. Eu Portanto, fico há muito esse brava. código de ética. Eu fico muito brava. Tem poucas coisas que me deixam brava, mas isso eu fico Sei, muito tu brava, és um porque paz-dom. assim, a pessoa que lá está em busca de ajuda, de orientação, ela está desprevenida, ela está aberta e ela está esperando no terapeuta uma palavra de conforto, de orientação. E se esse terapeuta, se essa pessoa coloca ela para baixo, ou fala que ali está acabado, ou ali vai ter um problema futuro, aquilo fica marcado, mesmo que a pessoa seja muito forte, mesmo que a pessoa perceba que aquilo, que ela não acredita naquilo, lá no fundo fica marcado. E aquilo fica assim, aquela pulguinha assim na orelha, assim, mas será que não tem um fundo de verdade? É muito mal. As pessoas até reequacionam. Eu até diria isso tanto do lado do terapeuta como do próprio lado do cliente ou do paciente. O próprio paciente muitas das vezes está imbuído dos seus problemas, às vezes, e há situações realmente dramáticas, mas se a pessoa procura ajuda, há duas coisas, mais uma vez, essa de não puxar o terapeuta, ou seja, quem for, para dentro, para o seu drama, para o seu remoinho, não é? Sim. Onde se está a afogar, porque em vez de afogar um, afogam-se Fomos dois. dois, não é? Como também não, ser humilde, ser uma pessoa humilde e aceitar de bom grado aquilo que cada um de nós pode dar. Porque qualquer um de nós, e eu por acaso acho que nós estamos muito bem ali no Infinito Crescer, porque temos todos um código de ética muito claro, semelhante. muito semelhante e todo muito claro, e que todos nós fazemos o máximo que podemos. Há muitos de nós, em muitas situações, nós desdobramos-nos, até descentramos-nos de muitas coisas que se passam connosco para podermos dar mais. E se não damos mais é porque não podemos. Não é? E acho que às vezes quando as pessoas exigem mais do que aquilo que nós conseguimos dar, também perceber isto. Cada um de nós chega aonde consegue chegar. E às vezes é o momento da pessoa também, né? Da pessoa fazer, da Porque pessoa... todos nós temos a aprender com aquilo que se passa. Não é? Exatamente, nós somos humanos todos, não é? Não é? Casa 8. A casa 8 é a casa de Escorpião, uma casa ligada às crises, às transformações. É a casa da morte, e a casa da morte, porque Escorpião é aquele signo da morte, o renascimento da Fênix, não é? De ir até as suas profundezas mesmo. É a casa da sexualidade,
E é a casa também relacionada ao dinheiro do sócio, à herança, porque ela faz eixo, né? Ela fica em frente à casa Do 2. material. Então, ela é o resultado da casa 2. Então, ela pode falar de herança, de como é o parceiro. Então, por exemplo, um Saturno na casa 8. Às vezes pode dizer que a pessoa vai viver muito tempo, porque o Saturno é um planeta que está relacionado à velhice, ao tempo, né? À longevidade. E a velhice no sentido de longevidade, né? Nesse sentido. E, ou então um Tens noção casamento que com eu disse que tinha pessoas. Saturno na casa 8, não tens? Pois é. Ou então um casamento com pessoas mais velhas, ou pessoas mais maduras, não é? Pode ser, um Saturno na casa 8 explica isso. Casa 9. A casa 9 é a casa do encontro com Deus. Casa de Sagitário. É a casa dos grandes ideais. É a casa do estudo pós-estudo básico. Então, o doutorado, ou as viagens internacionais, os grandes voos, né? E também a casa da fé enquanto dogma, né? Religião, dogma, está lá na casa 9. Casa 10. Então, por exemplo, quem tem na casa 9 um planeta relacionado, por exemplo, um Júpiter na 9, aquela pessoa vai viajar, ela vai gostar muito de viajar, não vai parar quieta. Ela vai ficar mais fora e é possível que ela trabalhe no estrangeiro. O contato é muito frequente que aconteça isso. Casa 10. Casa 10 é um ponto muito importante do mapa. É o meio do céu. Casa 4 embaixo, casa de caranguejo, o fundo do céu. Casa 10 lá em cima, né? É o topo, é de onde a gente vê a vida e onde a gente quer que o mundo nos veja. Então é chegar lá, é a casa da carreira, é a casa dos projetos, daqueles projetos materiais. Eu sempre falo que a vida material é um triângulo, né? Se dá, como eu lido com a matéria, casa 2, o trabalho, casa 6, e a casa 10, a casa dos projetos. Então, esse trígono importante, quem tem um trígono ali no mapa astrológico, em geral, tem facilidade em chegar lá. Às vezes, a pessoa tem algumas quadraturas, alguns conflitos ali, mas se calhar tem algum planeta que vai passar ali numa revolução solar e é aquele momento que é a hora de chegarmos lá. Às vezes tem uma oportunidade. Quando passa aquele planetinha ali, é hora de pegarmos o trem e não perdermos. Apoiar, ir mesmo no planeta. Exatamente. Casa 11, casa do mundo, casa do futuro, casa de aquário, casa dos grupos, né? É a casa do meu contato com muita gente. Casa 12, casa do inconsciente. Uma casa que está mais escondida, uma casa que eu não tenho muito acesso, casa do Netuno, casa de peixes. É uma casa também, essa é a casa espiritual, é uma casa que tem relação com a espiritualidade, mas não dogmática, a energias, está ali na 12. E inimigos ocultos. É Os ali que outros. estão Os outros. Aqueles sem nome. aqueles ocultos, que nós não sabemos quem, mas está ali, presente. Aí aquela inveja que você não sabe de quem, está lá na 12. Ok, exatamente. Exatamente. Carmo, nós estamos a dar. Quem for. Em breve nós vamos lançar um cursinho de introdução A à astrologia. astrologia. Para quem nos está a ouvir, está a ter aqui a primeira aula, praticamente. Praticamente, é verdade, é Praticamente a verdade. primeira É aula, não é? verdade. Mas nós viemos com um propósito de falar sobre a Revolução Solar e eu queria resgatar aqui Vamos o lá. nosso tema central, porque isto era importante, foi Mas é importante falar. importante pegar daqui, por Até exemplo, se pensarmos aí nas 12 casas, sem pensarmos no mapa da Revolução Solar, pensarmos então em progressões. Cada grau, se pensarmos na carta celeste, vão ter graus, Uhum. cada casa tem 30 graus, 30 dias.
um mês. Então, cada casa, para podermos avaliar um mapa astrológico de revolução solar, vamos contar com o mapa natal aí, nesse momento, e compararmos com o mapa da revolução solar, mais uma vez, mas aí pegamos a revolução e vamos ali. Tem duas coisas a fazer. Na revolução, eu vou separar em meses, no mapa da revolução. Então, cada mês, cada grau vai me dar um dia, cada casa vai me dar um mês, e eu vou poder datar. Faço aniversário 29 de junho. Segunda casa, eu entro em 29 de julho. Que planeta tem ali? O que eu vou vivenciar? Ali tem uma cúspide, ali tem alguma coisa acontecendo. Acabaste de dizer um número. São os termos astrológicos. Ali tem uma conjunção importante, ali faz uma quadratura, cuidado ali, não vou fazer cirurgia nesse momento, porque ali na casa 6 eu tenho tal coisa, eu tenho um Marte ali meio mal aspectado. Então, para tudo. O mapa da Revolução Solar serve para pensarmos em viagens, programarmos viagens, um crescimento no seu trabalho, uma mudança de trabalho, uma cirurgia eletiva. Podemos ver o dia de mudar de casa, a hora de jogar fora coisas em casa, a hora de sentar no relacionamento e termos uma conversa. Então, para tudo isso, uma revolução solar pode nos ajudar. Criar um negócio, expandir um negócio. Para tudo isso. Quando pensarmos... Deixa-me só, desculpa só a interrupção, porque eu vi uma coisa que ficou aqui a bater, e que é assim, cada casa tem 30 graus, 30 casinhas, não é? 30 graus. 30 graus. Isso, exatamente. Porque, e tu disseste 30 dias. Cada grau um dia. Certo. E então eu pergunto como é que é fevereiro, como é que é janeiro, como é que é julho e agosto. É mais ou menos isso. A coisa não é tão milimétrica assim, né? Aquele momento, aquele grau que o planeta vai entrar, mesmo porque o planeta às vezes entrou um pouco depois, então está entre um dia e outro. Agora, podemos olhar ali sim nos trânsitos planetários. Aí tem um mapa que a gente chama de efemérides, que são os trânsitos planetários. É um mapa onde vai me dar a hora exata onde um planeta faz conjunção com o outro, a hora, minuto, segundo que um planeta faz trígono com o outro, não é? Então ali fica muito mais fácil eu fazer, olha, eu vou fazer uma cirurgia, mas tem que ser tal hora, a assinatura de um contrato, vou lá nas efemérides, eu não vou na minha revolução solar, que é mais a grosso modo, esse um dia não é tão exato. É por ali. Mas também já te dá uma orientação até para procurar nas efemérides, para procurar por ali. Exatamente. Então, assim, nas últimas semanas de julho tem ali um Júpiter passando por esse meu mapa, tá ali naquele lugar. Vamos falar de uma coisa mais rápida, vai? Vamos pensar em Mercúrio, que é mais depressa, ele anda mais rápido. Ali tem Mercúrio passando pela minha casa 2 do meu mapa. Opa, casa 2, últimas semanas de julho, aqui surgiu uma oportunidade, um contrato, comunicação, Mercúrio, um contrato, uma entrevista, ali eu posso fazer um estudo diferente, posso fazer aquele curso que eu queria fazer, essa data é uma boa data para eu fazer aquele curso. Voltando aos graus. Exato. Aí era pensando, só isto porque podia estar. Pensando agora no mapa natal. Então, o mapa natal, também vamos pensar nas mesmas casinhas e nos mesmos graus. Mas aí pensamos assim, cada grau um ano. E ali, nas contas, podemos perceber o que aquele ano está acontecendo com os planetas. Porque ali a gente vou tentar explicar sem ser muito confuso. Então, digamos, temos as direções diretas e as direções indiretas. O que é isso? Os planetas continuam andando, certo? Estão todos circulando ali no meu mapa. E as direções diretas é o ano, a gente vai andando com os graus no sentido do zodíaco, né? Da esquerda para a direita, um ano por dia. São as coisas que eu vou buscar. Então, encontrei o planeta ali, Mercúrio, vamos dar esse exemplo. O Mercúrio de novo lá na casa 2.
projetando aqui naquele ano alguma coisa positiva para mim. Ah, eu aos 60 anos tem uma coisa bacana para acontecer ali com o Mercúrio. Como é que ele está aspectado? Aí eu vou ver nas progressões indiretas, nas direções indiretas, como é que o Mercúrio do meu mapa natal vai apresentar, que aí eu faço ao contrário, em sentido do movimento do Inverso. relógio, Inverso. inverso. Inverso ao sentido contrário. Exatamente. Aí eu vejo o que, que o Mercúrio está me propondo de fora para dentro. E eu vejo ali se os dois estão em harmonia, se ela é uma lição que vai me fazer trazer crescimento, se aquilo é uma questão que vai ainda demorar, que tem ali uma quadratura, que tem uma oposição, que tem uma situação mais complicada. Tudo depende do grau. Grau é grau mesmo, né? Exato. Grau é grau E mesmo. não de temperatura. É outro, Não, é grau outro que grau. a gente faz a conta Exato. mesmo, né? Por isso isto é tão certo, tão concreto. Exatamente, porque é conta. É milimétrico, digamos assim, porque é Exatamente, matemático também. exatamente. Não é? Existem empresários, eu estava falando aqui no intervalo, enquanto tocava música, existem algumas empresas, algumas multinacionais, As grandes não. as grandes, mesmo. assim, nós morávamos no Brasil num lugar rodeado de multinacionais. E eu ia atender algumas pessoas que trabalhavam na multinacional, porque aí tinha uma multinacional que ia comprar, que ia fazer acordo e tal, e eles estavam esperando o astrólogo, que era o que ia dar o horário que ele tinha que fazer a assinatura do contrato, porque ele não ia fazer aquele contrato sem estar naquele horário X, que seria mais favorável. E isso não é uma questão de superstição. Não se pode dizer que é uma questão de superstição. Olha, se isso vem lá de trás dos assírios, se isso norteou os 3 reis magos para encontrarem a estrela de Belém, isto está na Bíblia. Se isso ajudou Colombo a encontrar nas suas navegações, não é? Se Adriano, lá atrás, dava um passo sem falar com o seu astrólogo, lá na Roma Antiga. Então, é impressionante, eu fico Isto impressionada. não é do âmbito da fé, Isso, não é do âmbito da crença. Não, nada, tem nada não a ver tem com nada. isso. Inclusive, existem muitos astrólogos, acho que a maioria deles, bastante cética, porque não acreditam em qualquer coisa, acreditam na Como qualquer ciência. cientista, não é? Exatamente. Qualquer cientista profundo é cético depois em relação ao resto. Exatamente. Nem estamos a falar em nada, embora nós estejamos, o Infinito Crescer seja um programa ligado à espiritualidade, às energias positivas e às terapias complementares, a astrologia não se enquadra no âmbito da espiritualidade. Não. Talvez aqui um bocadinho puxar um bocadinho para as terapias complementares, uma vez porque ela trabalha no bem-estar, trabalha na saúde, aí enquadra-se, mas não tem nada a ver com a espiritualidade. Não, ela vai ajudar. Então, vai dizer se a pessoa é espiritual ou não. Eu faço um trabalho, particularmente, eu faço um trabalho em conjunção com o mapa astrológico natal, com as runas, faço uma limpeza, comparo o mapa rúnico, eu faço um trabalho diferenciado. Mas a revolução solar, que é a astrologia pura, eu não vou meter as runas aqui. Eu posso depois perceber que tem ali uma conjunção complicada, posso fazer um trabalho específico ali para aquela pessoa, mas aí é uma outra conversa. É uma outra coisa. Estamos falando agora de revolução solar, de astrologia, não é? Agora, é importante para as terapias complementares até, porque ela pode ajudar e orientar muito quanto à saúde. Por exemplo. A casa 6 é a casa da saúde. Então, o que eu tenho na casa 6, como eu lido com a minha saúde e os próprios signos, né? Existem tendências, existem signos, por exemplo, o signo de caranguejo, o meu signo, vai ter problema digestivo porque engole, guarda as coisas. Áries tem problema de cabeça, de dor de cabeça mesmo, porque Áries faz dor de cabeça. Às vezes não é só o sol, hein? Às vezes não é só o sol, às vezes é o ascendente, né? Às vezes a pessoa tem aí um sol em peixes, mas tem um ascendente em Áries, em Carneiro, e pode ser que tenha dor de cabeça também, porque tem a ver com Marte ali que provoca dor de cabeça. Então, também existe isso. Quem tem um Saturno muito forte ali na área da saúde, pode ser que tenha dor nos braços, dor porque Saturno rege osso.
né? Desgaste, problema com o osso, virgem, quem é do signo de virgem ou tem ascendente em virgem, pode ter que também tenha dor nos ossos, tenha dor nas mãos. Virgem mexe com detalhes, né? Então, tudo que é muito específico, detalhado, mente, cabeça, preocupação, virgem. Então, quando a gente olha do ponto de vista saúde, pode ser muito importante também. Carmo, vamos passar o nosso último momento musical, porque estamos a 16 minutos das 22 horas do final do nosso programa. Passa mesmo a correr, não vale a pena que passe mesmo a correr. De maneira, vamos para o nosso último momento musical para regressarmos para as despedidas e para falarmos então daquilo que será a consulta e do quão complexo é uma consulta de revolução solar. Está bem? Quanto assim em casa, espero que esteja a ser do seu agrado. Nós voltamos já. Até já.